Olá, seja bem-vindo ao nosso 36º dia do desafio LSA 365. Meu nome é Henrique Araque, eu sou professor de Direito Empresarial e já advogo nessa área há bastante tempo. E esse é o nosso desafio, onde nós nos propusemos estudar a lei das SAs, a lei das sociedades anônimas, um artigo por dia, de maneira a compreender um pouco melhor este importante instituto do direito empresarial e também da nossa ordem econômica. E no nosso dia 36, nós vamos estudar, aqui, o nosso artigo 36, que está aqui. O Estatuto da Companhia Fechada pode impor limitações à circulação das ações nominativas, contanto que regule minuciosamente tais limitações e não impeça a negociação, nem sujeite o acionista ao arbítrio dos órgãos da administração da companhia ou da maioria dos acionistas. Então vamos lá, vamos por partes. Nós estamos falando da lei das SAs, que é a nossa lei, a nossa sociedade, vamos dizer assim, intuito pecúnia por excelência. Por que o nome é sociedade anônima? Não é porque ela não tem nome, não é a sociedade que é anônima. É porque os sócios, os acionistas, são anônimos, no sentido de, eles não são importantes, eu não preciso, não importam as suas características pessoais, em contraposição, por exemplo, à sociedade simples, ou mesmo à sociedade limitada, que são tidas como sociedades intuito persone, onde as características pessoais de cada sócio são importantes. Então, como nas sociedades anônimas as características pessoais de cada sócio, cada acionista não são importantes, meio que pouco importa se você é acionista ou deixou de ser acionista, de tal maneira que, somado ao fato de que as sociedades anônimas operacionalizam o seu capital social, ou seja, o capital social ele tem uma função não apenas de estabelecer as relações entre os sócios e a sociedade, mas também de servir como importante instrumento de financiamento das atividades da sociedade. Então, por essa razão, você tem não é que você tem uma facilitação, é mais ou menos o contrário, num sentido inverso. Você não pode limitar a circulação. A livre circulabilidade das ações é a regra e apenas em casos muito extremos, muito restritos, é que você pode restringir essa circulação das ações. Ou seja, eu a priori posso vender minhas ações para quem eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. É isso que está dizendo aqui. Na sociedade de capital aberto nem faz sentido limitar a circulabilidade, né? Porque você tem não apenas negociações dessas ações, mas você tem 1 milhão de negociações por dia. Pensa na quantidade de compras e vendas que são feitas com as ações da Petrobras, por exemplo, num único dia. Mas nas sociedades, nas companhias de capital fechado, você pode, o que o 36 está falando, você pode estabelecer algumas limitações à circulação, mas são poucas essas limitações que você pode colocar e em nenhum caso, assim, primeiro que tem que estar estritamente regulado, não pode ser um negócio que fica em aberto, em abstrato, de forma obscura, e também de maneira alguma essa limitação pode ficar condicionada a uma decisão da administração ou uma decisão dos controladores, porque senão na prática você estaria de fato restringindo sobremaneira a livre circulação dessas ações. Então, que tipo de limitação que você pode colocar? Bom, você poderia colocar o que normalmente a gente verifica mais em acordo de sócio, tá? Que são os direitos de preferência, mas não o direito de preferência na subscrição de novas ações. Um direito de preferência que a gente costuma chamar de direito de primeira recusa ou direito de primeira oferta, que, se estabelecido no Estatuto Social, você dá aos demais acionistas, de acordo com o que tiver lá, um direito de preferência caso você queira vender suas ações para um terceiro. No direito de primeira oferta, se você pensar em vender as suas ações para alguém, primeiro você deve anunciar para os demais acionistas: olha, estou querendo vender, faça a sua melhor proposta e se eu concordar eu já vendo para você, caso contrário eu vou buscar a mercado. A mercado você pode até procurar encontrar uma situação melhor e voltar e oferecer para eles, ou então se a proposta da mercado for menor, você é obrigado a vender para os controladores, para quem fez a primeira oferta. No caso de direito à primeira recusa, é basicamente o seguinte: se você estruturar a tua proposta, ou porque você recebeu uma oferta de um terceiro, ou porque você já tem na cabeça um critério de valuation, você agora vai oferecer primeiro para os demais acionistas. Se eles quiserem, eles podem comprar naquele valor. Caso contrário, você está livre para negociar perante terceiros sem precisar voltar, Então, isso normalmente a gente verifica, e eu vou falar mais disso quando estivermos discutindo o artigo 118, normalmente a gente verifica isso em acordo de acionista, mas eu poderia colocar também no estatuto como uma regra. Outra limitação
tem mais uma característica histórica do que qualquer outra coisa. Eu também poderia limitar que determinadas ações somente podem ser vendidas para brasileiros natos. Isso tem a ver com questões de segurança nacional, lembrando que essa lei é da década de 70. Ou também posso colocar uma restrição como prova, somente podem adquirir ações quem puder provar que tem condições financeiras adequadas, alguma coisa nesse sentido. Também é muito vetoso, é muito pouco utilizado essa questão da restrição do artigo 36, muito pouco mesmo. Mas ela existe, eu conheço já vi pelo menos um estatuto que utilizou isso daqui, mas utilizou errado. Porque, primeiro, estava sujeitando a negociação ao arbítrio da maioria dos acionistas, o que é vedado por lei, e também não tinha essa outra parte aqui que é do parágrafo único. A limitação à circulação criada por alteração estatutária, ou seja, não é uma limitação originária, foi criada por uma alteração do estatuto, somente se aplicará às ações cujos titulares com ela expressamente concordarem. Então, mesmo que você seja minoritário e vote contra essa alteração, que vai criar uma limitação às suas ações, você só vai se sujeitar a ela se você expressamente aceitar e colocar essa averbação, né, esse ônus, essa oneração no livro de registro de ações nominativas. É só vocês lembrarem por quê. Lembrem-se que essa lei é feita para você ter milhares de acionistas, milhões de acionistas, e para a coisa ser muito rápida. Não dá para você ter todos os detalhes de uma ação assim meio que solto, só eu que sei, não. O livro de registro de ações nominativas, ele serve justamente para conter todas as informações importantes a respeito daquele acionista e das ações que ele titulariza. Então você vai colocar ali também questões de usufruto e qualquer penhora, dentre outros ônus, você vai deixar tudo registrado ali, quase como se fosse um mini cartório. A ideia é ter dentro do livro de registro de ações nominativas todas as informações necessárias para que, se você quiser comprar as minhas ações, você tenha essas informações à mão. É mais ou menos por ali. Beleza? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, apesar de ser um artigo curtinho. Essa aula acabou ficando bastante extensa porque tem bastante curiosidade. A lei das sociedades anônimas, as companhias, as sociedades anônimas, elas têm características que lhes são peculiares. E é um erro muito comum para quem está começando, é tentar transpor muita coisa de sociedades contratuais, principalmente a sociedade limitada, para sociedades anônimas e, de repente, achar que aquilo ali está protegido, achar que aquilo ali vai funcionar daquele jeito, e de repente você tem uma norma de ordem pública, como esse artigo 36, vedando tudo. Então, se você gostou, curta, compartilhe, assine. Se você está vendo no YouTube, assina, não esqueça de clicar lá naquele sininho. Se for no Instagram, compartilhe para que ambos os algoritmos entendam que esse é um vídeo legal, que outras pessoas vão se interessar. Compartilhe com quem estiver estudando na graduação, pós-graduação ou mesmo concurso público, porque é um artigo bem peculiar que pode ou não cair aí em concurso que cobre direito empresarial. E como sempre, até amanhã, quando nós iremos para o nosso 37º dia do nosso desafio LSA 365. Um abraço e tchau, tchau.